O TDAH é um transtorno neurobiológico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, catalogado pelo Código Internacional da Doença e pelo DSM-4 e agora DSM-5, que é a cartilha dos transtornos mentais do Colégio Norte-Americano. E o nome já fala, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou impulsividade. Então, mais ou menos a sigla já define, é uma criança ou um adulto que tem mais dificuldade de manter a concentração e ele é mais agitado do que a população, do que os seus pares da mesma idade, e fazendo com que isso prejudique o desenvolvimento acadêmico e ou no serviço quando adulto, e às vezes os relacionamentos familiares e matrimoniais, os critérios clínicos diagnósticos, e através dessas características clínicas, a intensidade dos sinais e sintomas e o tempo de evolução, afastando-se outras causas que estejam levando aquele comportamento, você pode chegar a uma conclusão diagnóstica, obviamente com avaliação multiprofissional. Você tem 3 tipos principais do TDAH, que é aquela forma predominantemente desatenta, em que literalmente a criança ou o adulto ele vive mais no mundo da lua, né? Então ele não presta atenção, ele está de corpo presente, mas a professora tem que chamar atenção toda hora. Muitas das vezes ele vai até no otorrino para saber se ele não tem alguma dificuldade ou perda auditiva, porque parece que não está falando com ele, né? Então esse seria a principal característica da criança desatenta. O hiperativo e impulsivo é aquela criança que não para quieto, levanta toda hora, conversa, se intromete na conversa dos outros. É aquela que a professora fala, ele tem que ser o meu ajudante porque ele não consegue ficar parado. Só que esse comportamento às vezes atrapalha os coleguinhas, atrapalha nos trabalhos de grupo, porque ele levanta e conversa toda hora. Já na fase adulta, ele consegue minimizar essa inquietude, porém o cérebro continua às vezes com essa hiperatividade. Então, aparentemente, fala, tá vendo? Não precisou tratamento e agora ele se comporta bem, comporta entre aspas na inquietude, na impulsividade. Só que o cérebro dele está numa reunião e a perna dele está mexendo, ele está batendo com a caneta, ele está pensando já no jogo do fim de semana e também está de corpo presente. Então, aparentemente melhorou, mas o cérebro continua agitado. E a forma combinada é que é a associação dos dois. Ele tem os sintomas de falta de atenção e os sintomas de inquietude. Na criança é mais evidente, porque ele não consegue ministrar isso, e o adulto ele consegue disfarçar melhor. Ele vai aprendendo a lidar com isso com o tempo. O problema é que às vezes no meio do caminho, esses comportamentos fazem com que ele seja isolado, seja socialmente ou academicamente. E aí ele começa a ter problemas, pode levar a problemas emocionais, e aí podem aparecer o que a gente chama das comorbidades. Então às vezes a pessoa se isola, entra em depressão, ou às vezes ele se revolta, começa a ficar ansioso, começa a ter dor de barriga, porque ele sabe que vai ser chamado a atenção. Então, no meio do caminho ele pode, pelo isolamento social acadêmico, às vezes ele sofre, e o bullying, às vezes ele conhece a droga. Então a probabilidade do TDAH não tratado na infância, infelizmente, é maior o uso de substâncias ilícitas na adolescência. Então você tem, no meio do caminho até a fase adulta, pode acontecer alguns problemas. Comorbidades em termos de patologia, por exemplo, acidentes automobilísticos são mais frequentes em quem tem TDAH não tratado. Acidentes domésticos, seja em criança, em adulto, são mais frequentes também naquela criança hiperativa ou que não presta atenção. Porque quem não conhece a entidade como um transtorno catalogado pela Organização Mundial da Saúde, encara como se a criança é agitada, inquieta, impulsiva, se intromete, fala o tempo todo. Tem muita gente que caracteriza como, olha, os pais não dão limite, não dão educação, né? E aquelas desatentas que não dão trabalho, às vezes é encarar, não, ela vai ter dificuldade sempre, às vezes tem até um QI abaixo ou limítrofe, então ela tem que se conformar com isso. Então, infelizmente, ainda existe preconceito. E aqueles que chegam a ter a possibilidade diagnóstica, às vezes não aceitam,
Porque vamos supor, aquela criança que é mais agitada e hiperativa, sobe na árvore, joga bola, briga porque não gosta de perder. Aí, de repente, o profissional fala, olha, seu filho tem um transtorno e precisa de tratamento. Então, às vezes, os pais não aceitam. Falam, imagina, ainda mais como tem a tendência, já falei, eu era assim quando criança, então meu filho também é, e conforme ele for crescer vai dar certo, né? Então, ainda, infelizmente, existe estudos epidemiológicos que a prevalência é de 5 a 10%. Então, imagina uma criança de 40 alunos, você ter 4, 5 alunos, e vamos supor que sejam aquelas crianças mais hiperativas. A professora geralmente vai gastar toda a sua energia e muito tempo para tentar segurar aquele comportamento daquelas 4, 5 crianças em detrimento dos outros 35, 36 que não teria esse comportamento mais agitado ou que não prestasse atenção.